Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, sobre a preparação do Flamengo também para esse jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E sobre o sorteio da Copa Libertadores, que acontece também nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, você que está chegando por aí, gente, não esquece de deixar o seu like aqui, porque o seu like é muito importante para o nosso canal. Solta o dedo no like e se inscreva aqui no nosso canal também. Você que acompanha a gente ainda não é inscrito, está assistindo esse vídeo, clica no botãozinho aqui embaixo, ó, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar e se inscrever aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês, né? Então vamos lá, ajuda a gente a bater essa meta. Antes da gente começar falando sobre o mercado da bola, sobre a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense, vamos falar sobre uma notícia importante, né? Que é sobre a seleção brasileira e o técnico do Fluminense, Fernando Diniz. O Diniz vai ser o técnico interino da seleção brasileira, mas ele não vai deixar o Fluminense, ele vai continuar comandando o Fluminense, ou seja, ele vai ser técnico da seleção e do Fluminense também. Que loucura, né? Muita loucura. O pessoal falou muito sobre conflito de interesses em relação a jogadores convocados de outras equipes, enfim, não tem jeito. Fernando Diniz vai ter que explicar e ouvir muito sobre esse assunto. Os jogadores da seleção brasileira, os principais jogadores da seleção brasileira, aprovaram o nome do Fernando Diniz como técnico interino. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, conversou com os líderes da seleção brasileira, né, e recebeu o aval para que o Fernando Diniz fosse o treinador interino. O nome do Jorge Jesus esteve em pauta, mas os jogadores preferiram o nome de Fernando Diniz, beleza? Vamos falar agora sobre o Flamengo, então, porque o Flamengo vendeu um atacante, vendeu o Vitor Roque. Ih, Vitor Roque, olha que maluquice. Quem dera, né, o Flamengo tivesse vendido um Vitor Roque, ia colocar muita grana no bolso, mas vendeu o Vitor Gabriel, que estava lá no Ceará, estava emprestado ao Ceará, né, foi bem lá e recebeu uma proposta de um time lá da Coreia do Sul. O Flamengo vai colocar no bolso cerca de 3 milhões de reais nessa venda envolvendo o Vitor Roque. Além disso, o Flamengo vai ficar com 50% de mais-valia de uma futura venda. Ah, Raíza, o que é isso? É o seguinte, uma próxima venda do Vitor Gabriel, né, o Flamengo tem direito a 50% em cima do valor do lucro dessa venda, beleza? Agora falando sobre o duelo contra o Atlético Paranaense, Gabigol é dúvida, né? Ele que sofreu uma entorse no tornozelo, não treinou no campo nem nesta segunda-feira e nem nesta terça-feira. Então amanhã, como de praxe, tem uma atividade do técnico Jorge Sampaoli, ele que gosta de treinar a equipe quando o time joga à noite. Então ele tem atividade de amanhã e a atividade de amanhã vai definir se o Gabi estará ou não à disposição. Além dele, Léo Pereira e Matheus França também passam por essa situação. São dois jogadores que ainda são dúvida para essa partida importante pela Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. Vamos ver, vamos torcer aí para que eles se recuperem. O Flamengo vai ganhar um reforço para esse jogo. Trata-se do Luiz Araújo, foi relacionado, né? Estará entre os relacionados. Ele que estava em atividade lá no Atlanta United, então ele está bem fisicamente, vai ser relacionado para esse jogo. Já o Rossi e o Alan, eles estão fazendo uma espécie de mini pré-temporada para ficar no ritmo, né, de jogo ideal para ser relacionado para os próximos jogos do Flamengo. Ainda não é garantido que no duelo contra o Palmeiras, por exemplo, eles vão ficar à disposição. Por quê? A comissão técnica está fazendo um trabalho de mini pré-temporada com esses dois jogadores. O Alan não entra em campo desde 15 de março e o Rossi jogou muito pouco lá no Al Nassr e estava de férias. Então esse processo ele é preciso, né, ser feito, essa mini pré-temporada necessária para que eles consigam entrar no ritmo do atual
elenco do Flamengo. E ó, tem uma notícia aqui para vocês também. O Thiago Mendes, quem lembra do Thiago Mendes? Jogador que foi tentado pelo Flamengo em várias janelas de transferências. O volante lá do Lyon, ele está acertado com Al Rayyan do Catar, é isso mesmo. Então, em breve, ele vai ser anunciado como novo reforço do Al Rayyan do Catar, ou seja, de fato, não estava no radar do Flamengo e nem estará tão cedo no radar do Flamengo, né? Pois é. Agora, falando mais sobre o mercado da bola do Flamengo, sobre alguns assuntos, especificamente sobre a situação do Pedro, né? A gente pode trazer aqui algumas situações. A gente já falou no último vídeo sobre o Pedro, mas a gente pode esclarecer mais para vocês, porque eu sei que teve muito torcedor que ficou preocupado com essa situação. O Pedro recebeu no Ninho do Urubu, nesta terça-feira, o prêmio de Rei da América, né? Ele foi eleito Rei da América, recebeu esse prêmio no Ninho do Urubu e realmente está muito valorizado. Como a gente trouxe aqui para vocês, tem 2 clubes do futebol inglês que estão conversando ali com o staff dele, que é o Nottingham Forest e o Brentford. E a preferência do Pedro, se for para ser negociado, é o futebol europeu, porque o foco dele é a seleção brasileira. Mas o Al Hilal demonstrou interesse, acenou, né, com a possibilidade de formalizar uma proposta para contratar o Pedro, só que a situação não andou, por 2 motivos. Primeiro, a proposta financeira para o Flamengo foi num valor que o Flamengo considera muito baixo, 20 milhões de euros. O Flamengo bate o pé e diz que não abre negociações pelo Pedro com 20 milhões de euros. Só a partir de 30 milhões de euros que o Flamengo topa negociar o atacante Pedro. E a questão financeira para ele também não foi uma proposta irrecusável, tá? Não foi uma proposta irrecusável. A informação que a gente tem é que o Al Hilal busca um atacante no mercado da bola, um camisa 9, mas dá prioridade para o Mitrovic, né? É o plano A do Al Hilal, é o Mitrovic, é o jogador que o Al Hilal tenta como prioridade. Há outros nomes também na lista do Al Hilal, entre eles o do brasileiro Arthur Cabral, né, o atacante da Fiorentina, o Arthur Cabral, e outros jogadores também como o Mauro Icardi, né? Mitrovic, Arthur Cabral e Mauro Icardi são outros nomes de centroavante na lista do Al Hilal, lista essa que inclui também o atacante Pedro, tá? Mas de momento é isso, Houve um aceno do Al Hilal com a possibilidade de formalizar uma proposta nesses valores, mas esses valores muito abaixo do que o Flamengo aceita para negociar o Pedro. Então, nem sequer a proposta foi formalizada, nem sequer houve negociação até o momento. Se eles vão voltar e formalizar uma proposta nos valores maiores, a gente não pode garantir para vocês, porque, como eu disse, eles estão em busca de um camisa 9, mas tem outros jogadores que eles estão buscando também, né? Não é só o nome do Pedro ali. Jorge Jesus foi anunciado recentemente como novo treinador do Al Hilal e ele falou também sobre algumas situações. Ele disse que os treinadores portugueses são os melhores treinadores do mundo. E aí eu quero saber de vocês, quero que vocês deixem os comentários aqui. Vocês concordam com essa afirmação do técnico Jorge Jesus? Lembrando que ele assinou o contrato de 1 temporada lá com o Al Hilal da Arábia Saudita, reencontrou o Michael lá, o Grêmio que estava de olho no Michael. Vai ser difícil conseguir contratar o Michael, porque o Jorge Jesus gosta muito do Misha. Agora, falando sobre reforço, gente, ainda sobre a situação do Claudinho e do De La Cruz, são 2 negociações difíceis, 2 negociações em que o Flamengo não desistiu desses jogadores, mas o Flamengo entende, a diretoria entende que esses jogadores precisam participar mais das negociações, precisam ser mais ativos. No caso do De La Cruz, o Flamengo já formalizou uma proposta ao River Plate. O Zenit, até onde eu sei, ainda não recebeu essa proposta formalizada do Flamengo, mas o Flamengo pretende, né, pretende
oferecer essa possibilidade, né, para que possa aumentar essa proposta e para que ele chegue junto também lá dos dirigentes do Zenit, né? Então, o Claudinho, no caso do Claudinho, tem que chegar junto, e no caso do De La Cruz também. Eles precisam participar mais ativamente das negociações, é o desejo do Flamengo. No caso do De La Cruz, a proposta já está formalizada. No caso do Claudinho, a proposta para o Zenit, até onde a gente sabe, ainda não foi formalizada, tá? Beleza, galera? Matheus França, né? Existe esse interesse do Chelsea no Matheus França. O Flamengo vive a expectativa de receber uma proposta formalizada do Chelsea nos próximos dias, né? Quem está cuidando dessas tratativas é o Juliano Bertolucci, conceituado empresário brasileiro, ao lado do Kia Jorabichian, que tem muita entrada lá no Chelsea. São dois empresários que têm muita entrada lá no Chelsea, então eles estão à frente dessa situação. E o Flamengo vive essa expectativa de receber uma proposta pelo Matheus França. A ideia inicial do Chelsea seria oferecer 20 milhões de euros pelo Matheus França. O Flamengo tenta esticar essa corda e tenta chegar aos 25 milhões de euros. Beleza, galera? Vamos, que nesta quarta-feira tem sorteio da Copa Libertadores. O Flamengo vai conhecer os seus adversários. Vai conhecer os adversários. O sorteio acontece por volta de 12h30, 1h, né, o horário aí do sorteio, e o Flamengo vai conhecer os adversários. O Flamengo pode enfrentar os seguintes times: Racing, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Independente Del Valle, Atlético Paranaense, Boca Juniors e Olímpia. Todos esses aí estão nessa lista e estão no pote 1, né, e podem ser adversários do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês por aqui, então não esqueça de também ativar o sininho. Ativem o sininho, que é muito importante para a gente, que vocês fiquem ligados aqui no nosso conteúdo. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado e beijo para vocês. Tchau.